para a gente passar de pauta por aqui, falar dele, Alisson. Alisson que pode, enfim, depois de todo esse furacão, todo esse turbilhão envolvendo a quase saída para o Corinthians, a reintegração, desfalque nos últimos jogos por virose, e agora pode ser que Alisson deixe o São Paulo Futebol Clube, porque o Fluminense fez proposta pelo meio-campista, proposta de empréstimo até dezembro, a informação que traz o nosso Gabriel Sá lá no UOL, e é claro, aqui no Arquibancada Tricolor também, empréstimo até dezembro, contrato que conteria uma cláusula de opção de compra avaliada em 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais ali, um pouco mais, 15 milhões e 300. Além disso, o Fluminense precisaria pagar mais 2 milhões de reais para ter o meio-campista em campo contra o São Paulo. O São Paulo estipula uma economia de até 7 milhões de reais até o fim de 2026, e uma contratação que seria pedido do técnico Luiz Zubeldia, lá no Fluminense, lá no Tricolor das Laranjeiras. Kaique, eu acho que é a melhor conclusão para toda essa história, seria o Alisson deixando o São Paulo por empréstimo, né? Quem sabe a opção de compra seja também efetuada ao final desse período, claro que tem muita coisa por acontecer, mas acho que seria a melhor conclusão depois de tudo que aconteceu, e talvez até lá atrás, né? Quando o Alisson entendeu que era melhor sair de São Paulo, acho que seria o melhor jeito, inclusive, São Paulo chegar para o Alisson e falar, tá bom, você quer sair, Alisson? Vamos achar um clube aqui, seja de Série A, um clube do exterior, mas o rival fica um pouco complicado. E aí, quem sabe, naquele momento, já procurar um destino como o Fluminense, por exemplo, que aparece no momento oportuno. De novo, a gente lembra que a gente vai fazer uma avaliação da janela internacional, né, para contratações internacionais, que fechou agora dia 3, ontem, mas ainda tem essa janela especial da CBF, esse período extra, que vai até dia 27 de março para contratações entre clubes de Série A e B também aqui no futebol nacional, e aí o São Paulo se aproveitaria desse período para ceder o Alisson ao Fluminense. Seria, para mim, a melhor conclusão, o melhor desfecho para toda essa história, o Alisson deixar a camisa do São Paulo e jogar por outra equipe, meu caro Caio Silva. Não, para mim o melhor desfecho também é esse. Acho que não tem mais clima pro Alisson com o torcedor. Acho que o torcedor, por mais que ele voltasse, fizesse boas atuações, o que a gente tem de informação é que se não fosse aquela virose que ele teve, ele seria relacionado contra o Coritiba, mas por mais que ele voltasse, de repente fizesse uma boa atuação, eu duvido que o torcedor esqueceria o que aconteceu. A ida no CT do Corinthians pegou muito mal. A gente não está falando de uma ida no CT do próprio Fluminense, ou no CT do Vasco, ou no CT do Atlético Paranaense. A gente está falando da ida do CT do maior rival. Então isso fica marcado, isso fecha as portas para o jogador. Apesar da gente ter a informação que o elenco recebeu super bem, ele já tinha uma ótima relação com o elenco, ele se colocou à disposição do Crespo, teve uma conversa com o Crespo. Na entrevista que o Rui Costa deu para o Tricolaços, ele foi muito claro com relação ao Alisson, falou sobre o quanto o Alisson sempre foi respeitoso no período ali que esteve no São Paulo. Mas, enfim, o resumo total é que, independente da história bacana que ele construiu, e vale a gente se lembrar dessa história bacana que ele construiu, da volta por cima que ele deu, de uma outra posição onde ele se encontrou, apareceu em pré-lista de seleção brasileira, tudo isso vale a gente lembrar da importância dele para o título da Copa do Brasil de forma inédita, mas ciclos se encerram. A gente precisa entender que tem um momento certo para todo ciclo na vida pessoal, profissional, e isso serve para o Alisson e para todo mundo. Então, o melhor a se fazer hoje é encerrar o vínculo dele com o São Paulo, do que estender uma situação, forçar uma situação, que o torcedor de São Paulo, tudo que ele quer é tranquilidade. Ele não quer ver em campo, depois de toda a turbulência que passou, ele não quer ter mais um problema para a cabeça. Vem em campo um jogador que remete a ele uma ida no CT do rival, que tentou forçar uma ida para o rival, que a pedido do Dorival Júnior foi seduzido pela proposta do rival, que acabou dando para trás e não foi mais. Então o resumo é esse. É melhor para todo mundo que o Alisson encontre um destino, que tenha sucesso na carreira, não contra o São Paulo, obviamente, mas
que o São Paulo encontre outros jogadores para a posição. Tem o Negruti, tem o Hugo, né, que não teve oportunidade ainda, mas está voltando de uma lesão de LCA no ano passado. E é isso, os jogadores passam, a torcida fica, a história do São Paulo também. Acho que esse é o resumo de toda essa situação do Alisson. E claro que tem opiniões divergentes aqui no nosso chat também, a gente gosta disso, de opiniões que são diferentes, não necessariamente concordem com o que a gente está falando aqui. O Gabriel Mendonça, por exemplo, falou aqui, eu tentaria recuperar, com esse elenco curto ia ser útil. Cada um pensa da maneira que achar melhor. Marina, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre essa situação do Alisson? Seria melhor justamente essa saída, ceder o jogador, nesse caso, com essa proposta ao Fluminense, ou quem sabe tentar recuperá-lo? O que você pensa, Marina? Boni, eu concordo com o Kaique, com tudo que ele falou sobre. A gente não pode esquecer da trajetória do Alisson, se recuperou de uma depressão profunda, mudou de posição, foi muito importante no título da Copa do Brasil, isso todo mundo já sabe, mas é justamente por isso que a atitude dele de ir atrás do Dorival, acho que doeu tanto no torcedor de São Paulo, né? E eu acho que a corda foi esticada demais. E acredito que existam outras opções. A base não dá para confiar muito, mas é isso, cara. Não seria muito difícil para ele. Eu não sei se ele teria futebol também o suficiente para que, ele jogasse muito e aí a torcida falasse: a gente perdoa, o cara joga muito. Eu acho que não é o caso do Alisson, entendeu? E em o Fluminense pagando, né, esses salários, né, esse acordo sendo fechado, arcando com a totalidade dos salários, é algo que também alivia uma despesa recorrente do São Paulo, né? É um jogador que tem uma renovação com o São Paulo, então teve uma valorização salarial. Então, eu acho que para um atleta que teria muita dificuldade, acredito eu, em voltar a se firmar, por mais que friamente a gente pense, ele poderia ser bom para compor o grupo, porque o grupo se dá bem e tudo mais, mas certas coisas com a torcida, eu acho que depois que você maculou, não adianta a gente ficar fingindo que isso não aconteceu. Então, acho que até para ele vai ser bom chegar também num novo ambiente com um velho conhecido dele, né? Que é o Zubeldia, que sempre gostou muito do Alisson, né? Eu acho que ele demonstrou isso no período que ele teve no comando do São Paulo. Então, como você falou, foi até um pedido dele, né? Então, já tá aí a prova de que ele gosta bastante do jogador. E é isso, por exemplo, aí o Fluminense teria que pagar esse valor de 2 milhões caso o Alisson jogasse contra o São Paulo. Acho que é justo e também não vejo a questão, mas teria que, o Rui Costa, né, teria que ganhar algum dinheiro. É difícil, é um jogador também de mais de 30. Eu acho que o acordo com o Fluminense, sinceramente, está de bom tamanho e você ainda se livra dessa despesa recorrente, como eu falei. Pessoal comentando por aqui, o Vitor Alcântara mandou: Deus é pai e o Fluminense está sendo uma mãe nesse momento. O Clone 7 mandou aqui: acho que quando se quebra um copo, não dá para reconstruir ele novamente. A confiança é igual um copo de vidro. E o André mandou aqui: se ele cobrar um escanteio e fizer o gol de cabeça, aí eu perdoo ele. Ok, tá fácil. Acho que com esse clima aí, claro que teve gente que comentou aqui que talvez a melhor opção fosse tentar recuperá-lo. Claro que tem isso, mas a maior parte da torcida, acho que o clima é esse, né? De não estar feliz, nada feliz com como as coisas se desenrolaram nessa negociação com o Corinthians. Mas, enfim, a proposta nesse momento é do Fluminense. É claro que a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história também. E quaisquer novidades a gente acompanha aqui na programação do AT, no site, no portal arquitricolor.com e nas redes sociais também do Arquibancada Tricolor. Beleza? Vamos passar de página por aqui, porque se o Alisson está perto de sair, tem gente voltando para o São Paulo Futebol Clube. Ele, João Moreira,
lateral direito, estava emprestado ao Porto de Portugal, jogou a maior parte dos jogos por lá na equipe B do Porto, e o clube português optou por não exercer a opção de compra que tinha do jogador e mandou de volta ao São Paulo Futebol Clube. Ele que teve problemas físicos por lá também, a gente sabe como o histórico físico do Moreira não é dos melhores, e agora está de volta ao São Paulo Futebol Clube. Já estava no CT da Barra Funda há algumas semanas tratando uma lesão, esteve na delegação do São Paulo na Arena Barueri durante a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, e agora então tem essa reta final de recuperação também, para quem sabe voltar a ficar à disposição do técnico Hernan Crespo. Moreira de volta ao São Paulo. Kaique, para mim, eu gosto do futebol do João Moreira. É claro que os problemas físicos acabam sendo uma questão, porque ele nunca conseguiu ter uma grande sequência de jogos. O ponto positivo é ele volta, podemos dizer assim, zerado com relação àquela questão do jogo contra o Cruzeiro, né, que acabou pegando muito mal com o Zubeldia também. Depois disso, mesmo saudável, teve pouquíssimas oportunidades, né, depois daquele jogo contra o Cruzeiro, e acabou sendo cedido também ao Porto. Passou por esse período fora do Brasil e agora voltando ao São Paulo Futebol Clube. Estando saudável, e aí essa para mim esse é o ponto X da questão, estando saudável, eu acho que se torna uma opção interessante. Até o Marildo mandou aqui, já estão pedindo Moreira de titular. Acho que não é nem essa questão. Se alguém estiver pedindo de titular, acho que tá equivocado, pelo menos na minha visão. Mas, estando saudável, pode, quem sabe, vir a ser uma opção na lateral direita, que tem o Lucas Ramon muito bem, o Cédric, que você é um grande fã do jogador, o Mike ainda tentando se estabelecer, né, no time profissional de São Paulo, ou mesmo, muita gente falando por aqui, podendo ser testado no meio de campo, né, que quando tem que mudar as peças, acaba ficando um pouco mais complicado esse setor do meio campo de São Paulo. Você vê com bons olhos o retorno de João Moreira ao São Paulo, Kaique? Se você continuar atrelando o meu nome ao lateral direito português de São Paulo, teremos problema na continuidade do programa e na continuidade da nossa amizade. Então, eu vou pedir para que você pare de fazer esse tipo de acusação infundada. Logo agora que estamos tão bem. Hã? Logo agora que estamos tão bem. Logo agora que ele não está sendo mais relacionado, ninguém mais nem está lembrando que ele faz parte do elenco de São Paulo. O problema é que o salário continua caindo regularmente. Mas, enfim. Eu vejo com bons olhos porque, bola por bola, eu acho que o Moreira ele tem mais qualidade do que o Mike. Eu acho o Moreira um melhor lateral do que o Mike. Lógico que o melhor lateral do elenco de São Paulo é o Lucas Ramon. Ele consegue unir força, velocidade, boa chegada na linha de fundo, bons cruzamentos. Então, eu gosto muito do Lucas Ramon e acho, inclusive, que ele me surpreendeu positivamente com a rapidez que ele se adaptou a essa chegada no São Paulo. Eu fiquei com receio do Lucas Ramon. O Danielzinho já era um cara mais experiente, apesar do Lucas Ramon ser rodado. Eu achei que pudesse, de repente, sentir o peso da camisa de um time grande. Porque assim, apesar de ser um jogador rodado, ele não tinha ainda tido um desafio do tamanho do São Paulo. Então eu fiquei com receio. Ele abraçou essa oportunidade e parece que tanto ele quanto o Danielzinho, vindo do Mirassol, eles estão jogando do São Paulo há um tempão. Eu não sabia que o Mirassol treinava no CT da Barra Funda, porque parece que eles estão em casa desde que chegaram. E é impressionante. Agora, o Moreira pode vir a ser a segunda opção de lateral do São Paulo, só que aí tudo isso é condicionado a uma situação, que o Moreira passe a ser um jogador que ele nunca foi, que é um jogador confiável do ponto de vista físico. Ele nunca foi um jogador confiável no ponto de vista físico. Ele sempre teve problemas gravíssimos de sempre estar no departamento médico. Então ele é um jogador que nunca está à disposição quando o time precisa. Pode mudar essa situação, pode abraçar a oportunidade agora, entender que ele está tendo uma segunda chance no São Paulo e agora, né, tentar fazer tudo diferente. Eu não sei essa questão física, o que de fato ele pode fazer de diferente.
se as mudanças do departamento médico de São Paulo podem ajudar o Moreira a ter, de repente, uma preparação física diferente, a se cuidar de maneira diferente, porque são questões de lesões, né? E é um jogador que sempre teve muitas. Então, a partir do momento que ele passar a ser um jogador confiável do ponto de vista físico, bola ele tem. Isso é inegável.